Fala pessoal, beleza? Então vamos começar aqui mais uma aula de Química Inorgânica, onde nós vamos falar hoje sobre ligações químicas e um pouquinho também de estrutura de Lewis. Lembrando, gente, para diferenciar, ligações químicas são ligações entre átomos, tá? São forças que mantêm átomos unidos para a formação de substâncias mais complexas, tá? Compostos químicos, né? E essas ligações elas são completamente diferentes daquelas interações intermoleculares. As interações intermoleculares são entre moléculas para que elas se agreguem, né, e consigam formar estados físicos diferentes. Por exemplo, a água. A molécula de água ela interage com outras moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio, principalmente, né? E ela fica no estado líquido, na temperatura ambiente, graças a essas forças, né? Essa interação, essa ligação de hidrogênio. Tá? É diferente, por exemplo, da ligação covalente, que mantém átomos unidos aí por uma relação de compartilhamento de elétrons. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa é ter essa diferença bem clara de ligação química e interação intermolecular. Vamos lá. As ligações químicas elas são de três tipos: ligações iônicas, covalentes e metálicas. E a gente vai iniciar pelo tipo mais simples não, pelo primeiro tipo aqui que a gente costuma falar, que são as ligações iônicas. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos falando de modelos de ligação. O que é isso? Quer dizer que isso aqui é um modelo ideal, tá? Não significa que a ligação é perfeitamente covalente, não é isso. Mas as ligações que existem na natureza, né, os compostos que nós encontramos na natureza, eles vão se adequar melhor a um modelo ou a outro, certo? Então o cloreto de sódio, que eu vou usar como exemplo aqui, ele se adequa melhor, e muito melhor, na verdade, ao modelo da ligação iônica, que é esse que eu vou apresentar, tá? Então o cloreto de sódio é um sólido, um sal, né, que é composto basicamente de dois elementos, sódio e cloro. O sódio ele tem o número atômico 11, ou seja, no estado neutro ele tem 11 prótons necessariamente, né? E no estado neutro ele vai ter 11 elétrons na sua eletrosfera. Se a gente contar os pontinhos aqui, ó, ele tem 2 elétrons na primeira camada, então seria 1s1, né? E tem mais 8 elétrons na segunda camada, que seria aí 2s2, 2p6, correto? E aí, se a gente olha a terceira camada, que está aqui, ó, vai ter 3s1, que seria lá o último elétron, né? Só que o sódio, ele está naquela primeira família da tabela periódica, que é a família 1 ou família 1A, né? Dependendo da classificação. E essa família é dos metais alcalinos, que tendem aí a formar compostos alcalinos, né? Compostos de caráter básico, né? Bases, principalmente, né? E os metais dessa família têm uma característica, que eles têm a tendência a perder esse elétron da última camada e assumirem aí uma carga mais 1, né? Ou mais, né? A carga positiva, né? No caso, o cloro, ele é um halogênio, ele está lá na família 7A ou família 17, dependendo da classificação, né? Mas lá a penúltima família da tabela periódica, antes somente dos gases nobres, né? Então ele tem já mais elétrons aí, 17, aqui tinha 11, né? Então ele tem 17 elétrons. E aí ele só precisa de mais um elétron para atingir 18 elétrons, ou seja, se o sódio perde um elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. E se o cloro recebe esse elétron, se ele ganha um elétron, ele também fica com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, os dois vão atingir o octeto, certo? E aí eles vão atingir a estabilidade eletrônica. Beleza. Quando isso acontece, esse aqui, então, ó, o sódio fica íon sódio, que é o cátion, sódio mais. E o cloro se torna um ânion, que é o cloreto, certo? Que é o Cl-. Beleza. Então, com essa formação de duas cargas estáticas, a gente tem a formação da ligação iônica. E aí
é o que explica essa ligação. Ah, então quer dizer que a troca de elétrons que forma essa ligação, não imediatamente. O que ocorre mesmo para que tenha a formação dessa ligação é a formação de cargas. E aí a gente vai lá na física, o que a física fala de cargas contrárias, né? Quando nós temos cargas opostas, elas se atraem. Então é por conta dessas cargas formadas que ocorre a atração. Que é claro, essa formação de carga é resultante da doação, da transferência aí de um elétron de um átomo para o outro. Então, nisso nós temos a formação de um sólido iônico, certo? E esse sólido iônico, ele segue então esse modelo da ligação iônica, que a ligação iônica ela é do tipo eletrostática, como eu estou falando para vocês, né? Ela segue um modelo eletrostático. Essa ligação ela é multidirecional. O que significa isso? Bom, vocês viram que eu coloquei que a doação de elétrons é de um átomo para o outro, né? Então, um átomo de sódio doa um único elétron para um átomo de cloro. Maravilha. No entanto, cada átomo, após formar uma carga, cada íon nesse caso, né? Ele não vai ser atraído somente por um outro íon. Eles vão atrair em todas as direções. É similar aí ao comportamento magnético. Um ímã ele não atrai só em uma direção, ele atrai em várias direções, correto? No caso, se a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui é a representação da estrutura do cloreto de sódio, tá? A nível atômico, nível iônico, na verdade. Se a gente tem aqui, ó, cloreto em verde e o sódio em roxo, nós temos uma rede formada por esses íons em que o cloreto, aliás, ele é rodeado por 6 ânions sódio, tá? Se preferir, tem essa outra representação no canto. Então, cada ânion cloreto é rodeado por 6 cátions sódio. E cada íon sódio mais é rodeado por 6 ânions cloreto, tá? Então, a ligação não é de 1 para 1. Eles se ligam com todos aqueles que estão ali no entorno deles, tá? Então, é uma ligação multidirecional, certo? Isso explica muitas características, muitos comportamentos, as propriedades, na verdade, dos sólidos iônicos. Daí, a gente tem também essa definição da fórmula mínima, que todos os sólidos iônicos eles têm sua fórmula definida pela fórmula mínima, né? A gente usa esse entendimento para os sólidos iônicos. Como é isso? Imagina que eu tenho um cristal de cloreto de sódio e eu tenho lá 10.000 íons sódio e 10.000 ânions cloreto. Eu não vou ficar representando toda vez Na1000, Cl1000 ou Na10.000, Cl1000 também, né? Não vou fazer isso. Eu vou representar a fórmula mínima. Como é de 1 para 1, eu só coloco a proporção de um para o outro. Então, NaCl. Ah, mas isso a gente não faz sempre? Não. Em compostos covalentes, a gente vai ver que existem situações onde nós temos que representar bem mais que a fórmula mínima, tá? Depois eu vou colocar. Aí a gente vem para o segundo tipo de ligação, a ligação metálica. Depois eu vou falar da ligação covalente, tá? A ligação metálica, que é um tipo aí diferente, né, da ligação covalente iônica, né, ele segue um formato diferente. Ela ocorre em metais, ou seja, em metais que não estão na forma de íons. Metais, no caso, quando aquele elemento está com a carga zero, está neutro, né? Então, como é que essa ligação se forma? Vamos imaginar o exemplo do ferro. O ferro ele tem número atômico 26 e se ele está neutro, ele vai ter 26 elétrons. Se a gente faz a distribuição eletrônica, ó, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Perfeito. Só que o ferro, assim como vários outros metais, ele tem uma tendência muito grande a perder seus elétrons. Ele tem essa facilidade, ele está ali doido para perder elétron, E aí o que acontece? Muitas vezes ele se encontra na forma de ferro 2+, quando ele perde 2 elétrons. E lembrando lá a regra de distribuição eletrônica. Ao perder 2 elétrons, nós retiramos da camada mais externa
e não da última a ser preenchida, ao perder elétrons, né? Na formação de íons. Aí depois você viria removendo aí os elétrons 3D, mas primeiro tem que tirar o 4s. Tá, então se a gente tem o íon ferro 2+, ficaria assim, ó. A configuração eletrônica dele, a distribuição, enfim, a mesma coisa. Tá, e aí o que tem a ver com isso? Bom, imagina que você tem uma rede tridimensional de átomos de ferro. E todos esses ferros estão aí louco para perder elétron, louco para perder elétron. Então eles ficam constantemente ejetando esses elétrons, liberando esses elétrons nessa forma que eu estou mostrando aqui. Só que imagina isso numa rede tridimensional, numa estrutura de vários átomos, vários íons metálicos ali. Então a gente vai ter o ferro, todos eles, cada um deles tentando se livrar dos seus elétrons, né? A batata quente ali dos elétrons. Então cada um passando elétron para o outro. Aí o que recebe, não quero isso não. E passa para o outro, não quero isso. Então, nesse movimento incessante aí de elétrons, tá? E aí a gente tem o tal falado modelo do mar de elétrons, né? Em que os núcleos metálicos estariam imersos em um mar de elétrons. O que na verdade nós temos são esses elétrons livres, né? Daí essa ideia, e que eles vão saltando de um átomo para outro, mas que eles ficam ali, realmente eles têm uma mobilidade muito grande aí dentro da estrutura. Isso explica inclusive a condutividade elétrica, né, de metais. Esse tipo de interação já é mais fraca que a ligação iônica, é também de natureza multidirecional e também nós só conseguimos definir uma fórmula mínima para esses elementos, né? Ou é ferro, ou é cobre, ou uma liga de cobre e zinco, por exemplo, tá? E aí é mais comum a gente colocar a proporção de cada um, tá? Que a gente não usa muita fórmula, não dá para usar a fórmula molecular, por exemplo, tá? E aí a gente chega à ligação covalente. Na ligação covalente, pessoal, nós temos então, é uma ligação muito forte, tá? Ela é tão forte quanto a ligação iônica, dependendo da situação do elemento, pode ser até mais, né? Porque tem às vezes a gente faz muita confusão, faz comparações erradas aí com relação à força das ligações, tá? Elas são formadas pelos orbitais eletrônicos, pelos próprios orbitais. Já são direcionais, porque os orbitais têm um direcionamento, tá? E aí sim, elas podem, não sempre, mas podem dar origem a moléculas. Por isso que a gente fala muito molécula, por quê? Porque a química orgânica usa muita molécula, né? E é a química que tem maior número de representantes. E aí na química orgânica a gente usa a ligação covalente, tá? Os compostos orgânicos são compostos covalentes. Vamos pegar esse exemplo. Se a gente tem o carbono, tá? Tem um errinho aqui nessa representação que eu já explico para vocês. Se a gente pega o carbono, tá? Que tá o carbono número atômico 6, então ele vai ter 6 prótons no seu núcleo e consequentemente teria 6 elétrons na eletrosfera, né? Então ele vai, ó, 1s2, tá aqui no meio, tá? E na borda aí tem aqui 2s2, 2p6. Ou, perdão, 2s2, 2p2, tá? Ah, professor, mas tem 8 elétrons aí. Sim, tem 8 porque ele já está mostrando após o compartilhamento. Mas metade desses 8 é do carbono, tá? Então o carbono originalmente é 2s2, 2p2. Ele tem 4 elétrons, tá? Ele está na família 4A, né? A família 4 lá da tabela periódica. É 4A ou família 14, né? Na tabela periódica. Mas ele precisa fazer 4 ligações, compartilhar, né, 4 elétrons para atingir o octeto. Então o que é que a gente tem aqui? O carbono atingindo o octeto, 8 elétrons na camada de valência, e os oxigênios, que eles são calcogênios, né, são da família dos calcogênios, que é a família 6A, eles precisam de 2 elétrons cada um. Então o que é que acontece? O carbono ele compartilha 2 elétrons deles
dele com o oxigênio que também precisa de 2, né? Então, eles fazem esse compartilhamento, que é o que ocorre na ligação covalente. Se na ligação iônica tem uma transferência de elétrons, na ligação covalente tem um compartilhamento. E aí os orbitais eles são preservados, aí depende do modelo de ligação, né? Mas eles ainda continuam, podem mudar, podem sofrer uma modificação, mas eles continuam. Então esses orbitais eles vão direcionar a ligação, tá? E aí, gente, nós vamos ter então, no caso, o carbono ele está compartilhando com 2 átomos ao mesmo tempo, né? E cada oxigênio só está compartilhando com carbono, tá? É porque hoje é um exemplo diferente, certo? Mas então a gente vai ter uma ligação formada por esse compartilhamento de elétrons. Aqui a gente tem um exemplo do gás carbônico, que ele é o CO2, é o dióxido de carbono, né? É o CO2. O CO2, gente, na verdade ele não é angular, tá? Ele tem essa representação angular, porque fizeram para ficar bonitinho, 3D, tudo, mas ela é uma molécula linear, tá? Os 2 oxigênios vão ficar para o outro lado. Então essa representação de baixo está até mais adequada nesse sentido, certo? E essa ligação, esse modelo de ligação covalente, vejam como é forte a ligação. Ela está presente também em outros compostos, como por exemplo aqui no diamante, né? Em outras substâncias, perdão, não é um composto. Por exemplo, diamante. E também no grafite, tá? Aqui é o mineral grafita, mas aqui é a estrutura do sólido grafite. E aí, o que tem aqui, né? A gente tem 2 estruturas que nós podemos chamar de alótropos. São estruturas alotrópicas do carbono, que são 2 sólidos, 2 compostos, 2 substâncias que são formados unicamente por um elemento químico, nesse caso carbono, e ambos são formados unicamente de carbono. A diferença de um para o outro está no arranjo, na organização, nas ligações entre eles, tá? E no caso, o diamante é o sólido natural mais duro que existe. Então, não dá pra gente falar que a ligação covalente é fraca, né? Se é o sólido natural mais duro, tá? Então, é uma ligação bem forte. E aí a gente tem, então, esses 2 modelos extremos de ligação, né? Ligação iônica, aliás, corrigindo, o modelo da ligação iônica e o modelo da ligação covalente. Eles são 2 extremos, porque enquanto um compartilha elétrons, o outro toma elétron um do outro, né? Então, transferência de elétrons. O modelo da ligação metálica não, ele já é um modelo à parte, então ele não tem tanta essa dualidade. Bom, e aí a gente precisa de parâmetros, né? De alguma forma de diferenciar esses 2 modelos. Aí que entra aqui o triângulo de Ketteler, tá? Que a gente pode usar para isso. Que para diferenciar esses 2 modelos, e até inclusive da ligação metálica, né? Apesar que é mais fácil identificar a ligação metálica, a gente utiliza valores de eletronegatividade de Pauling, porque a eletronegatividade ela existe em várias escalas, né? Então a gente considera a de Pauling, que é a mais usada na química, tá? Tem ainda de Millikan, tem de outras lá, Alred Rochel, coisa assim, uns caras assim, né? Enfim, muita gente estudou eletronegatividade. O que a gente faz aqui? No modelo da ligação, para identificar, na verdade, o modelo de ligação predominante, você vai considerar o valor de Xi, que é a eletronegatividade de Pauling, para os 2 elementos na ligação. Vejam bem, gente, eu só consigo fazer esse cálculo a cada 2 elementos. Então eu só consigo fazer naquela ligação. Se for um sólido, uma substância com 3, 4, 5 elementos, eu só consigo identificar em cada ligação. Eu não vou conseguir identificar na estrutura inteira, tá? Na estrutura química como um todo. Então vamos lá. Exemplo aqui, o fluoreto de césio, né? Se eu tiver um sal com césio F, o fluoreto de césio, um dos sólidos mais iônicos possíveis. Dá para calcular o quanto iônico é um sólido? Dá. Isso se chama caráter iônico. A gente não vai fazer agora não, mas dá para fazer esse cálculo também. E a gente pode expressar em percentual.
e não existe na natureza um sólido 100% iônico. Tá? O mais próximo é 91%, 92%, uma coisa assim. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Veja um triângulo de Keteler aqui. Ele tem o ΔX, que é o que? A diferença de eletronegatividade, e aqui está em inglês, né? O X médio, né? Ou a média de X. Tá? O X médio, que é o que? Você pega os dois valores de eletronegatividade, soma e divide por 2, tirar a média aritmética, né? Tá? E aí você colocando esses valores aqui no eixo X e no eixo Y e traçando as coordenadas, né? Você encontra aqui, vai encontrar onde está onde vai se encontrar o seu sal, a sua substância que você está testando, né? Seu composto. Então, nesse caso aqui, ó, o ΔX vai dar 3,9, que se eu pego aqui, ó, vai vir lá em cima, e já até está aqui, né? O fluoreto de sérvio. Spoiler na questão. E o X médio 2,39. Então ele vai cair por aqui, ó. Aí você traça aqui para cima, ele vai bater lá em cima também. Então as coordenadas vão se cruzar. Entenderam? Bem simples, né? Uma forma bem simples, um bizu aí, um recurso para identificar se o seu sólido é predominantemente iônico, se a sua ligação, né, é predominantemente iônica, se a sua ligação é predominantemente covalente, ou se vai cair como metálico. Ah, e se cair nessa zona vermelha, aqui é a zona da morte, significa que você errou. Tá? Não vai cair. Se você fizer o cálculo cair na zona da morte aqui vermelhinha, você errou a conta. Aí você volta e faz de novo. Tá bom? E aí que a gente chega aqui à estrutura de Lewis. Deu um errinho ali. Estrutura de Lewis, que também é uma estrutura que segue a regra do octeto, é óbvio, né? Claro, aliás, até onde a regra do octeto consegue funcionar, porque a gente tem muitas exceções ao octeto, né? É uma regra que também é interessante fazer o cálculo de carga formal, que a gente vai fazer em uma outra aula, e essa regra, a estrutura de Lewis, como ela é uma estrutura voltada principalmente para compostos covalentes, aliás, ela é voltada para compostos covalentes, né? Ela então vai seguir essa regrinha, que é a regra do octeto, tá? Tomar cuidado aqui para não me enrolar. Tá, eu vou colocar um exemplo do ânion carbonato. Ah, Lucas, mas não era para compostos covalentes, você colocou um ânion. Pois é, mas é um ânion que participa de muitas estruturas covalentes. Ah, dá para representar então a estrutura iônica também? Tá, dá para representar a estrutura iônica. Mas ela representa melhor a estrutura covalente, tá? Porque eu estou colocando um ânion, tá? Antes que alguém pergunte isso. Então, por exemplo, aqui eu não estou preocupado ainda com geometria, tá, gente? A estrutura de Lewis não tem essa preocupação com geometria, certo? O que é que eu faço na estrutura de Lewis? Represento, se eu tenho CO3, 2-, eu represento o símbolo dos elementos, né, a notação deles, e os elétrons da camada de valência, tá? Qual é a camada de valência do carbono? O carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Tá? Qual é a camada de valência? 2s2, 2p2. Então o carbono tem 4 elétrons de valência. Qual é a do oxigênio? O oxigênio é 2s2, 2p4. Então a camada 2 também. Tá? O oxigênio vai buscar fazer 2 ligações. O carbono vai buscar fazer 4 ligações para atingir o octeto. E aí a gente vai ter essa representação. Aqui eu não comecei com uma estrutura muito simples não, tá? Mas depois eu vou colocar uma mais fácil. O carbono aqui já com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele já fica com 10, ó. Então como é que vai ser isso? Então, para que isso ocorra, a gente vai ter que ter um oxigênio que forme 2 ligações, tá? Um oxigênio que vai formar uma, o outro oxigênio que vai formar uma ligação. Mas veja que a princípio, ó, a gente tem a quantidade de elétrons que estava no início, ela permanece. O carbono tinha 4, esse oxigênio tinha 6,
esse outro oxigênio tinha 6, esse outro oxigênio tinha 6. Só que ainda tem uma outra questão. O íon ele é 2 menos, gente. É 2 menos, ou seja, a gente tem aí mais elétrons, né? Esse íon ele vai receber mais elétrons aí na estrutura. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esses outros 2 elétrons aqui, vieram do carbono ou vieram do íon? Não sei dizer exatamente, mas sei que eles estão aqui na estrutura. Na verdade não faz muita diferença de onde eles vieram. Certo? E aí a gente vai ter... Esse aqui não precisava estar aqui, né? Mas tudo bem. Então a gente vai ter 2 elétrons a mais, porque se tem 2 menos é porque eu tenho 2 elétrons a mais. E aí eu vou ter essa representação dos pontos. Quando eu tenho esses pontinhos que são os elétrons, né, de valência, quando eu tenho eles assim, ó, entre um elemento e outro, eles vão formar uma ligação. E a ligação é representada por um tracinho. E esse traço ele corresponde a 2 elétrons, porque a ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de 2 elétrons. Tá? Então vamos olhar agora para essa da direita. Ó, eu tenho carbono. Carbono aqui, ó, compartilhando elétrons com esse oxigênio. Esse oxigênio aqui ele tem 2 ligações com o carbono. Né? Esse de baixo aqui ele vai ter só uma. E esse do lado ele vai ter só uma. Como cada tracinho desse ele tem 2 elétrons, então o carbono ele já está com 8. Ó. 2, 4, 6 e 8. Certo? Esse oxigênio ele está fazendo 2 ligações. Então o oxigênio está errado, que ele está fazendo 2. Não, o oxigênio ele precisa ter 8 elétrons de valência. Ele precisa atingir o octeto. Se ele fizer 3 ligações, 2, ele pode compensar pelos outros elétrons. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Ele tem 2 aqui, 4, 6, 8. Também atingiu o octeto. Aqui embaixo a mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Tem 6 elétrons não compartilhados e um par na ligação. Então 8. E aqui do lado a mesma coisa. E por que eu coloco isso aqui? Porque é um íon carregado. Então eu tenho que representar isso aqui. Essa carga extra que é a 2 menos. Esses 2 elétrons estão aqui? Estão. Eles estão aí. Tá? Eles estão aí. Estão aqui na estrutura. Porque se não tivesse esses 2 elétrons a mais, essa carga 2 menos, não ia atingir o octeto para todos eles. Tá? Eles não iriam atingir o octeto. Certo? Vou pegar um outro exemplo aqui, partindo de um exemplo mais simples, da água. Da água a gente tem o oxigênio. Tá? O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele é 1s2, 2s2, 2p4. Então é 2s2, 2p4. Você pode fazer aí a distribuição, tá? E aí essa distribuição tem 6 elétrons na camada de valência, né? Da camada 2. Esses 6 elétrons, então, ó, o oxigênio vai querer mais 2. Só que ele não é egoísta, ele não vai roubar de ninguém, não vai tomar de ninguém, não vai fazer ligação iônica, né? Ele vai compartilhar, ele é da compartilhão, da comunhão, do compartilhamento, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 6 elétrons, vai compartilhar um deles com o hidrogênio e o outro com o outro hidrogênio. Então ele vai ficar com 8. Cada hidrogênio vai ficar somente com 2. O hidrogênio não tem 8 elétrons. E agora? O hidrogênio não tem 8 elétrons. O hidrogênio é uma exceção ao octeto. Tá, gente? Então ele atinge a estabilidade só com 2 elétrons mesmo. Sossegado isso. O hidrogênio ele tem um elétron dele, que ele é um S1, né? Tem um elétron dele, depois ele compartilha, recebe o outro do oxigênio, atinge 2. Aqui é a representação de um composto orgânico, né? E aqui a gente tem o carbono. Os elétrons que estão perto do carbono são os dele, originalmente, né? A gente pode entender assim. E ele está formando ligação com os hidrogênios, ó, pelo compartilhamento dos demais, né? O legal da estrutura de Lewis também, eu não tinha falado isso ainda, é que ele permite, essa estrutura, na verdade, ela permite ligações múltiplas. Então, ó, a gente pode fazer essa ligação simples, tá? E podemos fazer ligações múltiplas.
quando é necessário mais de um elétron compartilhado, né? Como é o caso aqui e como é o caso naquele exemplo que eu havia mostrado anteriormente do carbonato, né? Tem que ter um elétron compartilhado, um par nesse caso aí, né? Para formar a ligação. Então observem que se você contabilizar para todos esses elementos aqui, todos eles estão atingindo o octeto, com exceção do hidrogênio, né? Claro que atinge a estabilidade eletrônica com somente 2 elétrons. Tá? Isso é por conta da configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que o gás nobre mais próximo do hidrogênio é o hélio. Exatamente, gente, mas esse aí foi um entendimento posterior à regra do octeto. A princípio, a regra do octeto falava em 8 elétrons, por isso que é octeto, só 8 elétrons nele. Aí depois foram entendendo que, na verdade, a estabilidade é de acordo com a configuração de um gás nobre, né? Tá? Configuração eletrônica. E aí a gente entra, então, na teoria de ligação de valência, que é a primeira teoria a tratar a ligação química, né? Considerar a quântica aí, as ideias de química quântica na ligação química, tá? Eu vou deixar essa aula, já está um pouquinho longa, eu vou deixar então para colocar essa aula separadamente, tá? E aí a gente vai conversando, vai vindo com calma e tirando dúvidas, beleza? Depois também a aula para aprofundar mais essa parte de estrutura de Lewis, carga formal na estrutura de Lewis, que é extremamente importante porque é uma forma de identificar qual é a estrutura mais adequada, tá? E, enfim, e a gente vai seguir nesse assunto de ligações químicas, que ele é muito bom, muito interessante, muito top, né? Como o pessoal fala aí. Beleza? Certinho, valeu, pessoal.